Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Ramon. E no vídeo de hoje vou ensinar aqui vocês a utilizar um agente que faz execução de código pandas utilizando LLM. Nos últimos vídeos eu mostrei para vocês como utilizar a API do ChatGPT. Então tem um vídeo aí de como utilizar a API, outro fazendo engenharia de prompt. E agora vou ensinar aqui vocês utilizando também a API do ChatGPT, mas que vocês podem utilizar outros modelos de LLM para fazer essas operações pandas aqui, utilizando a inteligência artificial por trás. Bem, nos últimos vídeos eu utilizei aqui a biblioteca da OpenAI diretamente, mas nesse aqui em específico a gente vai utilizar a biblioteca do LangChain, que é uma biblioteca que ela tem diversas funcionalidades aqui para utilizar com a LLM, incluindo o chat da OpenAI, né? Então a gente consegue instanciar aqui um objeto com o cliente da OpenAI, do ChatGPT, e fazer os mesmos procedimentos. Então, inicialmente a gente tem que instalar tudo e daria para instalar aqui utilizando esse comando. No caso ele vai instalar o LangChain OpenAI e o LangChain Experimental, junto com o Pandas e o NumPy, se vocês não tiverem aí. Mas é só executar o código, aqui está já executado. Se vocês receberem algum erro de importação, no caso do meu aqui deu erro quando eu estava instalando, vocês coloquem uma versão do NumPy abaixo da versão 2 e deem um upgrade na biblioteca do Tablelate, que é como se fosse uma biblioteca que é preciso para rodar todos os passos aqui do que a gente vai fazer, beleza? Depois que tiver tudo pronto, é só fazer as importações. Aqui na etapa 1, no caso aqui é só mostrando como que faz a criação de uma API no ChatGPT. Já mostrei como que faz nos vídeos passados também, mas basicamente vocês vão entrar aqui, clicar em criar uma nova chave e copiar e salvar. Lembrando que, no caso aqui, eu estou utilizando uma chave da API e a gente precisa pagar por essa chave da API, mas como a gente está rodando em modelos que não utilizam tantos tokens, tipo, o preço deles é muito baixo por token e a gente não utiliza tantos tokens, isso aqui fica muito baratinho. Então se vocês colocarem aí um valor de 10, 20 reais, vocês conseguem fazer os testes tranquilamente e rodar vários e vários testes aqui, porque os modelos eles são bem baratinhos. Aí, além disso, eu deixei a minha chave aqui no arquivo de config, assim como nos outros vídeos, só para não mostrar aqui, já que a chave é algo que a gente tem que deixar em um lugar seguro, né? Então, se eu deixasse aqui, qualquer um de vocês poderiam utilizar minha chave, e aí geraria gastos aqui na minha conta diretamente. Então, tomem cuidado com isso também, principalmente em ambientes de produção, que dê para acessar o código livremente e tal. Vocês têm que colocar isso de uma maneira mais segura, ou utilizar uma variável de ambiente ou algo do tipo. Mas beleza, aqui na criação de base de dados a gente vai criar um data frame, que é só um data frame de jogos. Então a gente tem aqui vários jogos, o gênero dele e a nota aqui dada, beleza? A gente vai utilizar esse data frame aqui nos processos pandas que a gente for utilizar. Aí beleza, depois que a gente tem tudo isso aqui, a gente precisa criar um agente pandas agora então, e criar o prompt. Eu criei essa função que chama run pandas agent, que ele vai receber um data frame e uma question, que seria basicamente um comando que a gente vai executar. Então aqui eu instanciei um objeto chamado LLM, que ele vai ser nada mais nada menos que o chat aqui, né, como se fosse um client, e a gente vai colocar o modelo do ChatGPT 4o mini, que é um modelo que tem desempenhado muito bem e tem um custo bem baixo. E aqui logo abaixo do client, antes do prompt, a gente vai criar uma lista chamada tools e a gente vai colocar aqui dentro uma ferramenta que chama Python strepl tool, que é basicamente uma ferramenta que ela gera um ambiente Python seguro para a gente executar o nosso data frame. Quando a gente utiliza pandas ou SQL, quando a gente tem esse tipo de execução automática pela LLM,
a gente corre alguns riscos em sistemas de produção. Por quê? Porque a gente pode aqui deixar alguns comandos como o eval, o exec, ou até funções de OS, né, do import OS, que mexe com coisas do sistema, e pode ser prejudicial no projeto de vocês, né, num sistema que fica rodando automaticamente. Então, por exemplo, se eu deixo um sistema ali que ele vai utilizar o Pandas, um agente, né, que vai utilizar o Pandas, ou um SQL que seja, e ele vai executar de maneira automática, ele recebe um prompt do usuário, o usuário malicioso ele pode simplesmente colocar alguns comandos desses aqui, de executar funções no sistema, e ele executar de maneira maliciosa, excluir coisas, fazer alterações em objetos que não estão para ser feito modificações. E esse Python EPL2, ele basicamente vai tentar gerar um ambiente seguro. Tem outras formas da gente melhorar essa segurança e colocar, de certa maneira, umas proteções para o nosso agente, para o nosso sistema, para o nosso projeto que a gente está fazendo. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês como a gente fazer um guardrail, que basicamente é uma proteção antes de execução de código, que ele vai barrar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um eval, que é uma função do Pandas, que pode ser prejudicial. Se eu tiver um guardrail que ele vai identificar essa função do eval, ele vai bloquear a execução. Então, os guardrails, eles são feitos tanto para bloquear execuções de comando de LLM antes delas serem executadas e também para validar saídas. Então, por exemplo, eu posso ter um guardrail que valida uma saída JSON. Por exemplo, se eu tiver um agente que ele só tem saída JSON, ele vai validar. Então, no próximo vídeo, vou trazer aí como que a gente utiliza guardrail nesse mesmo exemplo aqui que a gente está fazendo, beleza? Mas, enquanto isso, a gente pode utilizar esse ambiente aqui mesmo. Ele é para ser seguro mesmo. E aí depois a gente vai criar um prompt, né, que vai utilizar aqui o chat prompt template. Então a gente vai criar um template aqui. Então, basicamente nesse prompt, eu digo que ele é um agente especializado em análise de dados utilizando Pandas. Ele vai receber uma pergunta do usuário sobre o data frame de jogos digitais chamado DF. Utilize apenas métodos seguros do Pandas. Nunca utilize eval, exec ou funções perigosas. Nesse caso aqui, eu coloquei esse tipo de trava aqui para já no processo da LLM ele identificar. Então já é uma coisa a mais que a gente coloca para melhorar a segurança. Então aqui não tem guardrail, a gente não modificou aqui esse objeto da execução segura, mas a gente já consegue colocar aqui, né, nesses modelos mais novos, ele já entende bem esse tipo de trava aqui, e se a gente especificar, ele vai travar, beleza? Então aqui eu ainda coloquei para ele responder de forma clara, mostrando resultados e explicando se necessário. A pergunta do usuário, essa aqui, que vai ter um input, e eu tenho que colocar esse agente Scratchpad. Basicamente aqui é onde o Pandas ele vai meio que se comunicar internamente, para ele desenvolver o raciocínio dele e dar a resposta. Então é meio que obrigatório a gente colocar esse agente Scratchpad aqui. Aí beleza, a gente vai criar as funções aqui, passando o LLM, o tools e o prompt. Então a gente vai ter um agente. Para executar a gente vai chamar o agent executor, a gente vai passar tudo aqui. Verbose é para mostrar o processo que ele está fazendo. E o handle passing errors é basicamente para ele, se acontecer algum erro na execução, ele mesmo tentar verificar o problema e contornar o problema automaticamente. Então isso é bem legal para a gente utilizar aqui. E aqui a gente vai passar um question, mostrar a resultado aqui. No caso, a gente não vai mostrar diretamente aqui, mas a gente vai retornar e mostrar aqui embaixo. Então beleza. Aqui é só a chamada da função, e eu coloco uma questão, e aí ele vai fazer. Então bora lá.
Aqui eu passei qual é o jogo com maior nota. Ele identificou aqui, né, o data frame. E aí ele começou a já dar um erro. Ele verificou que não tem a coluna nome do jogo, porque a gente não especificou aqui quais colunas que o data frame tem. E aí ele meio que falou, né? Parece que houve um erro ao tentar acessar a coluna e tal. Vou obter e exibir os nomes das colunas do data frame. Então ele verificou aqui os nomes e aí ele já consegue, né, contornar o problema. Veja que ele errou aqui no começo, porque a gente não passou nenhuma informação aqui para ele. Ele viu que tinha alguma coisa errada, printou aqui o nome das colunas, identificou que o jogo é a coluna que tem o nome do jogo. Então aqui ele fez uma query, onde o def jogo, def nota, e ele pegou o índice máximo aqui. Então ele puxou o jogo onde a nota tem um índice máximo, né? Então ele encontrou o Red Dead Redemption 2. No caso aqui o Red Dead Redemption 2 tem a nota 9.9, né? E é realmente o maior. Beleza. Aí ele deu uma explicaçãozinha. O jogo com maior nota do data frame é Red Dead Redemption 2. E beleza. Aí a saída aqui é basicamente essa saída aqui formatada, que é a informaçãozinha, sem essas informações intermediárias. E a gente pode colocar aqui outras coisas, né? Tipo, menor nota agora. Ele vai tentar fazer novamente. Ele verificou diretamente que é Stardew Valley. Então se a gente verificar, realmente, com nota 9.0. Beleza. Eu posso, sei lá, faça a média das notas. Então aqui, ele deu um que erro em notas. Vamos ver se ele consegue contornar. Beleza, ele deu um erro porque ele não achou notas. Aqui tem nota, né, no singular. E aí, ele deu alguns erros e identificou aqui o que ele precisava fazer. Então, deixa eu ver. Ele viu que notas não foi encontrado. E aí, beleza. Depois disso, ele conseguiu fazer e verificar que as notas no data frame chamado def é de 8.2. Então, se considerarmos os valores de notas que estão presentes na coluna notas, a média desses valores resulta em 8.2. Aqui ele errou porque ele tentou executar com notas e não existe. Aí eu acho que ele inventou essa informação, mas a gente pode aqui ser mais específico. Então, faça a média das notas no data frame usando a coluna nota. Esse tipo de problema, pessoal, às vezes ele vai conseguir contornar, às vezes não. Então é importante que a gente faça um prompt bem estruturado. Nesse caso, é um prompt bem de boa aqui. E ele não conseguiu identificar, né? Mas vamos ver se com essa explicação ele consegue. Ah, beleza. Então aqui agora o que ele fez? Ele já pegou def nota e fez a média, né? 9.45. Aí agora, o que eu posso verificar aqui, por exemplo? Qual que é o gênero que mais aparece? Nesse caso aqui, seria RPG, né? Então vamos ver. Utilize a coluna gênero para identificar o gênero de jogo que mais aparece. Aqui, ele identificou que RPG tem 2. Então, basicamente, ele está conseguindo fazer. Ele está usando o código Pandas para fazer os procedimentos. E assim, pessoal, por que utilizar esse sistema do Pandas, ou que seja um sistema SQL, para resgatar informações é tão interessante? Basicamente, quando a gente tem dados em que a gente tem uma quantidade muito grande de dados, né, na verdade, fica muito complicado a gente passar tudo isso dentro de uma LLM e ela simplesmente responder. Então, imagine que esse data frame ele tenha 1000 linhas, né, com 1000 jogos aqui.
como que eu faria esses procedimentos? Né? Como que eu colocaria 1000 linhas aqui diretamente? E ele faria. Ficaria muito complicado. Né? A LLM, se eu jogasse simplesmente essa informação aqui, ele conseguiria fazer esse mesmo procedimento que eu estou falando para vocês. Mas imagine uma tabela com 1000 linhas, com 2000 linhas, com 10.000 linhas. Né? Ficaria muito inviável. A gente teria uma quantidade de tokens gigante e talvez, né, quase certeza aí, que esses modelos eles não aguentariam, porque cada modelo tem uma entrada, uma quantidade, né, de tokens específico que ele não consegue ultrapassar aquilo. Então, por exemplo, se eu passo 10.000 palavras dentro de uma LLM dessa, do modelo do GPT-4o Mini, provavelmente não vai conseguir fazer, né? Então, tudo aqui vai depender do tamanho da sua entrada e também da precisão do raciocínio. Então, quanto mais informação a gente coloca, mais informação ele tem que ir digerindo ali para achar o resultado correto. E aí, no caso aqui, para dados estruturados, né, onde a gente tem tabelas e tal, é bem interessante a gente utilizar, porque ele reduz o escopo, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia falar simplesmente para ele retornar os 2 jogos RPG. Ele diminuiu uma tabela de 10 linhas para 2 linhas. Né? Então, é uma redução muito grande. E se a gente for jogar essa informação em um próximo prompt, a gente já vai ter a informação ali totalmente reduzida. Né? A gente pode fazer um LangChain aqui que ele depois dê uma resposta melhor, formatada, ou que ele faça cálculos. Enfim, eu acho bem interessante por causa disso. Lembrando que essa ferramenta ela ainda está no experimental do LangChain. É basicamente uma área ali da biblioteca em que eles fazem teste, ou às vezes é porque não é tão seguro assim. Nesse caso aqui, essa ferramentazinha aqui do ambiente, ele já consegue contornar algumas coisas. Dá para melhorar, né? Assim como eu falei para vocês. Eu vou mostrar no próximo vídeo como que melhora esse tipo de segurança. Aqui eu vou até mostrar se ele bloqueia ou não, utilizando aqui o método eval, né? Sei lá, posso falar para ele faça cálculos no DF utilizando a função, o método, né? Método eval. Vamos ver se ele vai bloquear. Aqui ele bloqueou. Não posso utilizar o método eval devido a restrições de segurança. Né? Então ele conseguiu aqui identificar, talvez ou pelo prompt ou pela ferramenta aqui. Vou até tirar aqui para verificar se ele faria. Beleza. Ele pediu uma descrição. Então ele não bloqueou totalmente. Mas talvez ele não bloqueou porque não estava afetando a segurança aqui de jeito nenhum. Mas, por exemplo, a gente pode bloquear para que ele não utilize o método eval, mesmo que seja seguro, né, para evitar conflitos e tal. Aí eu vou mostrar como faz os guardrails de bloqueio no próximo vídeo, beleza? Fico por aqui, vou deixar esse código aqui no GitHub, aí na descrição. Vou deixar também os outros vídeos explicando sobre LLM e a comunicação, né, com a API do ChatGPT aí fixado. E até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E é nóis, tamo junto.